Olá, bom dia para vocês. Hoje a gente começa a terceira parte da nossa aula sobre o Menon, né? Na primeira aula a gente foi entender o que era virtude, né, digamos assim. A gente não conseguiu chegar a grandes conclusões. Depois, na última aula, para tentar, né, lidar com a aporia, né, de não compreender o que é virtude, a gente viu o Sócrates e o Mênon, né, caindo numa espécie de paradoxo, e depois o Sócrates tentando retirar o Mênon desse paradoxo por meio da hipótese, né, a hipótese da rememoração, né, ou seja, a ideia, né, enfim, de que o conhecimento ele não é algo que vem de fora de nós, mas que ele é algo que a gente se lembra, né? Agora, a lembrança, claro, é importante marcar isso, não é uma lembrança empírica, não é uma memória que a gente tem, né? A rememoração, no caso, tem muito mais a ver com a gente é, é, se conectar, de certa forma, né? Enfim, se religar àquela parte de nós que não diz respeito à nossa vida específica, né? Enfim, agora eu estou falando, parece uma coisa meio assim, mágica, mas basta a gente lembrar, né, o que acontece logo em seguida após ele levantar a hipótese da rememoração, que é a lição de geometria, né? A lição de geometria é um exemplo de rememoração. Então, o tipo de rememoração que acontece é justamente um movimento em que você vai retirando os obstáculos e as opiniões que são insuficientemente justificadas, mas que limitam a sua forma de pensar, né? Mas, enfim, a gente vai retornar para esses temas hoje, porque hoje a gente vai terminar de comentar o Menon enfim, talvez fique um pouco grande, né, o nosso encontro de hoje, mas eu acho que, enfim, eu pelo menos eu fiquei até empolgado demais quando eu estava preparando essa aula, mas, enfim, então espero que não seja tão chato, né, ou tão cansativo, apesar de achar que ela vai ser um pouco mais longa. Mas, bem, então, como eu acabei de falar, né, depois de enfim, cair em aporia, eles investigam o problema da rememoração, né, enfim, a natureza da rememoração, e depois que eles estão seguros sobre essa prática, né, Sócrates vai retornar para a questão da virtude, né, até porque, é bom lembrar, o Mênon tinha prometido, né, que se o Sócrates explicasse como é que se dava uma boa definição, o Mênon ia definir a virtude. Né? Então a gente está retornando para esse ponto, né? O Mênon, então, ok, ele assente, né? Ele aceita retornar à discussão, mas ele já vai reposicionar ela nos termos do ensino da virtude, né? Então assim, ele não vai se perguntar o que é a virtude, mas é, ele vai, digamos assim, pensar a coisa em termos de como que chama? Ele vai pensar a coisa em termos de já no que diz respeito ao problema do ensino. Mas, enfim. E assim, eu acho que é interessante marcar aqui, né, que ainda que o Sócrates, nesse momento, né, que o Mênon desloca a questão, faça um pouco assim de reclamação, né, ainda que ele diga assim, mas a gente não definiu virtude ainda direito, como é que a gente vai fazer e tal. Ele faz um pouco de doce, né? Eu tenho a impressão que o fato de que ele aceita investigar a virtude a partir de uma hipótese, e a gente já viu que tem essa hipótese, né? Eu acho que isso significa que, de alguma maneira, né, eles estão suficientemente avançados para poderem se dar esse luxo. Né? Então, assim, acho que não é por acaso que eles progridem, né? Eu acho que se conecta com as outras coisas que a gente viu no diálogo. E o que o Sócrates vai fazer, né? Bem, ele vai, então, ok, já que a gente não conhece a virtude, a gente tem que investigar ela enquanto hipótese. Né? E ele vai dar o exemplo de uma hipótese geométrica, que é o quê? Que é você partir, né, de uma hipótese, de uma ideia que não tem comprovação, mas tomar essa hipótese não como, digamos assim, a prova do que você quer falar, mas como aquilo que você precisa para começar a investigação e para você ter elementos com os quais trabalhar. Né? Enfim, a gente vai ver isso
com mais clareza na própria maneira como ele vai investigar e levantar hipóteses, né? Porque, assim, como é que ele vai fazer, então? Né? A questão é: a virtude é algo que se ensina? E aí a primeira hipótese que ele vai levantar é: sim, a virtude é algo que se ensina. A pergunta que ele vai trazer, então, para isso, então, é: bem, se a virtude é algo que se ensina, né, eu tenho que me perguntar o que é que a virtude tem que ser para ser algo que se ensina. E, bem, nesse ponto, os dois vão concordar, sem muitos problemas, né, que aquilo que é ensinado é algum tipo de ciência, né, um tipo de saber. Então, assim, se a virtude for uma ciência, ela será ensinável. Se ela não for, ela não será. Então, você vê como é que ele fez essa elaboração da hipótese, né? Ele pergunta: bem, ok, digamos que a virtude seja ensinável, então ela vai ser uma ciência, porque o que é ensinável é uma ciência. Agora, é óbvio, né? Ele precisa examinar o que de fato a virtude é, né? Enfim, se a virtude é uma ciência, se é algo que precisa ser examinado por si. Mas a gente pode já observar aí como essa investigação começa a partir de uma hipótese, né? Que vai, por sua vez, fornecer uma linha de investigação que tem critérios mais claros, né? Porque, assim, a gente não precisa mais descobrir o que é a virtude em abstrato para saber se ela é ensinável. A gente agora precisa apenas saber se a virtude ela é uma ciência ou não, né? Você vê que a linha de investigação ela está um pouco mais concreta, né? Então, bem, como é que ele vai fazer isso? Bem, primeiro ele vai falar uma coisa que eu acho que é uma premissa óbvia, né, compartilhada, não é não exige grandes exames, né? Mas assim, a virtude ela é uma espécie de bem, né? E a ciência, bem, o conhecimento, né? Ele é também um bem. Então assim, parece uma coisa meio vaga aqui, né? Mas assim, só para marcar que essa ideia da ciência como um bem, ainda que, enfim, é uma premissa que é aceita, ela é uma hipótese, né, bem forte que permeia os diálogos platônicos, né? Você vai ter essa identificação entre o bem e a ciência, que não vai ser posta aqui, mas que vai ser, de certa forma, ela vai ser justificada um pouquinho adiante, mas ela também vai ser objeto de exame mais detalhado em outros diálogos, né, como o Cármides ou a República. Mas o que importa dizer, né, eu acho, é que, pelo menos nos termos do problema, né, no problema do texto, nada apareceu no diálogo, né, até esse momento, que faça a gente questionar a relação, né? Ou seja, não quer dizer que não seja possível a gente questionar a relação entre a ciência e o bem, mas ela não apareceu nesse diálogo. E assim, os diálogos eu acho que tinha que levar muito a sério a concretude deles, né? Eles não são perguntas abstratas, eles estão sempre direcionados a partir de problemas, né? Então assim, a consequência dessas duas premissas, né, a virtude é um bem e a ciência é um bem, né, que não parecem ser difíceis de ser aceitas, né, apesar de que elas sejam um pouco subdeterminadas, é que ou a virtude é englobada pela ciência, né, então assim, todo tipo de virtude é uma forma de ciência, ou vão ter outros bens que não estão relacionados ao campo da ciência. Então assim, a questão ela se transforma, né, mais uma vez, se afunila, né, e agora o que se deve avaliar é se existem outros bens que não a ciência. Então, assim, se você mostra que o único bem é a ciência, show. Você provou que a virtude é uma ciência porque a virtude é um bem. Logo, você provou que a virtude é ensinável. Então, assim, você vê que a discussão vai ficando mais concreta, né? Esse é o efeito do, digamos assim, método que o Sócrates está tentando elaborar, né? Então, assim, para descobrir isso, para descobrir se tem outros bens, o Sócrates vai perguntar para o Menon, né? Bem, Menon, a ciência é algo que é proveitoso, né? Ou melhor, na verdade, assim, a virtude é algo proveitoso e o que está em jogo aí é o quê, né? É que, bem, se a gente é virtuoso, né? Se a gente é bom, será que isso é algo que traz proveito para nós, que traz algum benefício? O meu não vai concordar, né? Ou seja, quando a gente faz alguma coisa, ou quando a gente é virtuoso, isso é bom para nós. Isso não é apenas bom, mas isso é bom para nós, né? Isso traz algum benefício. É isso que o Sócrates está perguntando, né? E, e assim,
parece uma coisa meio abstrata, mas o próprio Sócrates ele vai dar alguns exemplos, né, de coisas que podem ser proveitosas. Né? Ele vai começar com algumas coisas mais práticas, né, tipo a riqueza, a saúde, mas depois ele vai também se dirigir a questões que são mais próximas do campo da virtude, né? Ou seja, coisas que se referem ao campo da alma, né? Como a prudência e a coragem. E o que ele vai observar a partir dos exemplos, né? Como no caso da coragem, é que essas coisas elas são proveitosas, elas podem ser proveitosas, ou seja, elas podem ser boas para nós, ou seja, a saúde ela pode ser boa para nós, a coragem pode ser boa para nós, mas apenas quando elas são realizadas corretamente, né? Ou seja, quando elas estão acompanhadas da razão, compreensão, né, de uma ciência. O que significa que elas seriam nocivas quando elas são realizadas, né, ou quando a gente as possui de modo equivocado ou sem compreensão. E bem, só a gente pensar no caso da coragem, né? Se a gente tem uma coragem excessiva, a gente é maluco, né? A gente está se pondo em risco à toa. Então, assim, não basta você ser corajoso, né? Não é isso. E eu acho que é isso que o Sócrates está tentando marcar aqui, né? Tem que ser uma coragem que aparece de modo proveitoso para nós, porque a coragem excessiva não é proveitosa, né? E quando que as coisas são proveitosas? Quando elas são na medida certa, né? Ou feitas segundo a razão, né? Isso depois vai ser muito importante para Aristóteles na Ética Nicômaco, né? Com algumas transformações, com algumas precisões a mais, mas a gente vê que tem uma certa linha de pensamento que é semelhante, né? E assim, só que ele usa de modo bem vago aqui a ideia de compreensão. Mas eu acho que o que está em jogo aqui, em última instância, embora eu acho que a gente só vai ver isso mais tarde, hoje, é que, assim, o que eu acho que está em jogo aí é o saber para encontrar a melhor ordem das coisas, né? E não é um simples saber dogmático. E, assim, tinha comentado, né, numa aula passada, quando eu falei de Otíforo, que a gente, a partir de uma certa leitura, né, enfim, de uma historiadora da filosofia platônica, né, que é a Rosemary Desjardins, que ela vai pegar o conceito de piedade, né, e vai interpretar a piedade como sendo uma espécie de ordem, aliás, como um exercício de uma certa ordenação dentro das nossas capacidades, né? Porque dessa forma a gente estaria servindo aos deuses, né? Porque os deuses são ordenadores, então, na medida em que a gente caminha em direção a essa ordenação, a gente está sendo piedoso. E de certa forma, eu acho que a gente está bem próximo disso, né? Que o saber dessa piedade, né, William? Esse tipo de ordenação que é a piedade, ele não pode ser um saber dogmático, porque seria um saber dos deuses propriamente ditos, né? É muito mais um certo exercício, né? E um exercício que, como a gente vê no caso da rememoração, né, um exercício que a ignorância tem o seu papel, né, ao retirar os obstáculos que nos impedem de encontrar uma ordem correta das coisas, né? Então, assim, eu estou marcando isso apenas para meio que atentar, né, para esses outros ecos que estão presentes aqui nesse diálogo e que apontam, né, para o pensamento platônico mais em geral, né? Enfim, esse pensamento platônico ele não está em nenhum lugar, né? É uma coisa que a gente vai costurando a partir das obras. Mas assim, o que então, né, essa elaboração do Sócrates vai ter como consequência, né? Bem, primeiro que as coisas referentes à nossa alma, né, ou seja, as nossas, em tese, naquilo que a gente reconhece como virtude, né, como a coragem, a justiça, a prudência, essas coisas elas não são proveitosas ou nocivas em abstrato, né? A coragem não é boa ou má em abstrato, mas elas precisam estar relacionadas a uma certa realização delas, uma certa prática, ou seja, elas são boas quando elas estão associadas a um bom uso, né? Ou seja, a um uso no qual uma certa ciência está envolvida, né? Ou seja, um uso em qual a gente tem uma certa compreensão do que está sendo feito ali, né? E assim, a gente vê que de maneira muito sutil, Sócrates ele vai dando um contorno maior para a definição de virtude que estava escapando, né, aos interlocutores. Porque um dos últimos paradoxos que a gente encontra na primeira parte do Meno, né, ou seja, logo antes de ele cair no paradoxo de Meno,
é que ele vai ter definido a virtude como a capacidade de fazer as coisas de modo bom. E o problema, como Sócrates marca ali, né, é que tem uma certa circularidade nesse argumento. Né? Tipo assim, a virtude, que é uma coisa boa, é a capacidade de fazer as coisas de modo bom. É meio circular, né? E, e de modo que, assim, que a gente quase seria uma equação, né? Que a virtude seria, então, sempre uma virtude específica mais o seu fazer bem. Então, haveria uma certa circularidade, né? Que não é boa. Mas após esses exemplos que a gente deu agora, né? A gente vê, ou pode ver, como, de maneira muito sutil, Sócrates substitui o fazer bem pelo fazer com compreensão, né? Ou seja, existe de novo, né? Eu falei, né? Dessa hipótese, né? Da relação entre o bem e o saber, né? Mas o que eu estou querendo marcar aqui é que a virtude vai ganhando um contorno positivo de maneira quase sem querer. Obviamente não é sem querer, né? Porque o Sócrates não é bobo, mas ela é bem sutil, eu acho, porque isso não é marcado explicitamente no diálogo. Então, assim, como a gente vai ver mais adiante, o Sócrates ele vai investigar os limites do conhecimento específico, que é a ciência, né? Que a gente vai ver que não é um tipo de um conhecimento positivo, né? Que pode ser ensinado, né? Mas, ainda que ele faça isso, eu acredito que a ideia da virtude como algo que envolve a compreensão, como um tipo de prática, né, descrita acima, isso me parece algo que ainda vai permanecer, né? E me parece ser, inclusive, uma das chaves para a gente entender esse diálogo, né? E, e assim, vai ter até um segundo argumento que o Sócrates vai mobilizar nesse momento, né? Que ele vai dizer que, bem, a virtude, ele vai associar ela à ciência, ou seja, algo que se ensina. Por quê? Porque se ela fosse algo inata, a gente teria uma vida social completamente diferente. Aí ele fala, a gente protegeria as pessoas que a gente identifica bem, porque essas pessoas, né, seriam preciosas. Né? Elas, de fato, seriam bem. Mas isso não acontece. Então, a virtude não... Talvez ela não seja inata, né? A gente não nasce virtuoso. Né? E, assim, Sócrates, ele vai se... Enfim, é um argumento muito breve, né? Mas, assim, é importante para descartar a ideia de que a virtude seja algo inato. Né? O caráter não é algo que se nasce, né? Para o pensamento socrático, platônico, né? Mas, também, o que ele fez aqui? Né? O que a gente viu aqui nesses trechos? A gente viu que a virtude, ela, se ela é algo que se ensina, ela vai ser uma ciência, né? E tudo indica que a virtude é uma ciência. Por quê? Porque ele avançou, né, de maneira sutil na ideia de que as coisas só são boas, só são feitas de modo proveitoso quando elas são feitas com ciência, né, com um certo saber. Mas isso é apenas, né, isso é apenas assim metade da história, né? Porque agora o Sócrates ele vai investigar a outra hipótese, se a virtude não é ensinável, né? Ou seja, se ela não é uma ciência. E ao investigar essa hipótese, né, o que eu acho que está acontecendo, né? Justamente uma hipótese. Assim, não basta ele gerar consequências da primeira hipótese para ele ficar de boa com aquilo. Ele tem que avaliar também o lado oposto, até para explorar, né, e determinar o campo do pensável, né? O que pode ser pensado, independente de onde a gente começa. Né? Então, essa hipótese vai ser avaliada, né, primeiramente pela pergunta sobre quem é capaz de ensinar a virtude. Né? Porque, enfim, se a virtude é algo que se ensina, ela deve ter mestres. Né? E tendo mestres, ela também terá discípulos. Se você não consegue identificar essas figuras, então não faz sentido tomar a virtude como algo que se ensina. Porque não adianta a coisa ser uma ciência e ninguém saber ensinar ela. Né? A gente vai ver como isso vai retornar de outra forma. Mas, enfim, o que eu acho que é importante, né, marcar é que a hipótese é feita para dar uma concretude à investigação, né, de novo, né, tornando mais claras as perguntas específicas que se deve responder para avançar na investigação. Então, assim, se antes ele estava elaborando ou se perguntando, né, sobre a validade, né, da hipótese da ciência, da virtude social que se ensina, agora ele vai tentar, digamos assim, ver o que ele precisa dizer para afirmar que ela é ensinável ou não. Ele precisa encontrar mestres, discípulos.
né? E o que o Sócrates vai dizer é que, bem, e isso é super esperado, né? Ele não vai encontrar nenhum discípulo, né? Ele não vai, aliás, ele não vai encontrar nenhum mestre, né? E a gente consegue imaginar isso, né? Só a gente lembrar disso, do diálogo, o ponto em que o próprio Sócrates, né, ele estava meio cético, né, com a ideia de que o Menon tinha aprendido algo sobre a virtude com Gorgias, né? Ele fala assim, não lembro o que é a virtude com Gorgias, né? Ele fez esse show, né? E assim, dá um tom, né, de ceticismo que já dá rumo para a conversa, né? Mas eu acho que a coisa realmente fica interessante nesse trecho quando entra o Ânito, né? Eu amo o Ânito. O Ânito, só para lembrar, né? Ele vai ser uma das figuras que vai acusar o Sócrates de apologia. Então, assim, eu acho que essa entrada do Ânito e a maneira como o Ânito vai ser representado nesse diálogo, eu acho que não é por acaso, né? Ele vai, ele vai ser apresentado como alguém que tem excelentes referências, né? O pai dele, incrível. O pai dele é um self-made man, né? Um homem virtuoso, considerado por todos um homem virtuoso. Mas o que a gente vai ver é que o próprio Ânito, ele é desprezível, ele é nojento, ele é estúpido. E ele tem um humor que vai contrastar bastante com o clima, né, de amizade do Meno e do Sócrates, né? E assim, por que eu marco isso? Porque eu acho que, de fato, a filosofia, né, a prática da filosofia, ela tem a ver com uma certa disponibilidade própria da amizade, né? Com uma abertura, para você construir algo em comum. Quando você não tem essa abertura, não adianta você falar, a pessoa não vai ouvir, né? Então, assim, eu acho que pelo menos isso é um pouco algo do que vai ser dramatizado, né? E eu acho até que é interessante a gente marcar, né, um pouco assim, essa coisa que a gente falou um pouco nos outros diálogos, né? Mas eu acho que o âmbito serve até como uma espécie de prova dramática, né, da dificuldade de se ensinar virtude. Porque, assim, o âmbito, né, ele não se diz no diálogo que o âmbito seja virtuoso. O que se fala é, seu pai que é, né, rico e sábio por mérito próprio, mas não âmbito, né? E quando se fala da educação que o pai deu para o filho, né, ele também não diz que o âmbito foi bem educado. O que ele fala é que, segundo o parecer do povo ateniense, ele é, né? Ou seja, segundo os cargos que elegem o âmbito, né? Mas aí fica aquela questão, né? Não seria a riqueza do pai que está em jogo aqui? Bem, eu acho que a importância desse personagem é mostrar que a virtude não é algo simples. Não é algo que se ensina de pai para filho, né? E como a gente vai ver, um pai virtuoso, como o próprio Sócrates e o Menon falam, né? Olha, o próprio Sócrates fala, né? Um pai virtuoso não vai desejar nada mais do que ensinar o filho a ser virtuoso, né? Porque assim, é o bem mais precioso dele, são os filhos, e a coisa que ele mais sabe é a virtude. Então assim, é óbvio que ele vai querer transmitir a virtude para os filhos. Mas o fato de que o pai virtuoso não consegue fazer isso é um sinal, né? Então assim, o que o Sócrates vai fazer, né, diante do âmbito, né? Ele vai dar o exemplo de várias situações, né? Primeiro ele vai começar falando assim, bem, a gente tem várias situações em que se quer aprender algo e o caminho correto é você encaminhar a pessoa para quem domina essa arte, né? E está disposto a ensinar ela. E certo, se você quer aprender, né, sei lá, pintar, você vai para um pintor, né? Você não vai para um, sei lá, marceneiro. Agora, seguindo essa lógica, então, se você quer ser virtuoso, você tem que aprender com quem é virtuoso, né? E com quem quer ensinar a virtude, né? E nesse momento Sócrates vai dizer, bem, quem são os mestres da virtude que a gente vê aqui? São os sofistas, né? A gente vê que parece que o Sócrates está quase falando assim do nosso mundo contemporâneo, né? Assim, quem são? Sócrates está falando, sei lá, né? Leandro Carnal, o Pondé, o Clóvis de Barros, né? Ele está falando dessas pessoas, do Sócrates, né? Pessoas que se arrogam a posição de serem mestres de uma certa virtude de viver, né?
E assim, eu acho que a posição do Sócrates é um pouco ambígua com relação aos sofistas, né? Certamente não com relação a Karnal, Pondé e Claudio Bar, né? Acho que esses aí seriam sofistas menores, né? Simulacros de sofistas. Mas assim, qual é o ponto que eu estou querendo dizer aqui, né? É que quando o Sócrates marca o sofista aqui, ele não está tipo assim, esculachando, esfregando a cara do sofista no chapisco. Isso ele vai fazer em outros diálogos, né? Como o Eutidemo. Né? No Eutidemo ele esfrega assim, a cara no chapisco do sofista. Mas aqui não. Aqui ele está só levantando, bem, a gente tem sofistas, né? Que são, eles se dizem mestres da virtude. Mas nesse ponto, né? Que, enfim, se você quer aprender a virtude, você tem que aprender com o mestre da virtude, eles seriam sofistas. O Ânito fica puto, né? Ele fica pistola, assim, caralho, vai tomar no cu. Esses sofistas são os filhos da puta, são os merda, enganador e tal, caralho. E assim, ele fica completamente, sabe, puto e hostil e diz que os sofistas são horríveis, que quem se aproxima deles vai se fuder, né? Basicamente é o que ele fala. E Sócrates não entende essa reação, né? Tem até um momento que o Sócrates ele é maravilhoso, né? Porque ele pergunta: aconteceu? Os sofistas fizeram alguma coisa com você, Ângelo? E eu acho que tem muita coisa aí, né? Porque tem muita essa coisa do tipo assim, os sofistas fazem mal, né, às pessoas, mas aí as pessoas não entendem como esse mal é feito, e aí isso é descontado no Sócrates, enfim, eu acho que tem ali um jogo esquisito, né? Mas enfim. Mas o próprio Sócrates, né, ele tem uma posição ambígua em relação aos sofistas. Tanto que ele vai brincar, né? Ele fala assim, poxa, mas alguém, quando alguém vem um serviço, a pessoa não consegue continuar nesse ramo, a menos que ela seja boa, né? E a gente vê alguns sofistas, como Protágoras, que ficaram tão ricos que tem uma estátua, né, de ouro, não lembro se é de ouro, mas tem uma estátua feita do tamanho deles, e isso é caro, e sei lá o quê, né? E tem um certo tom irônico do Sócrates, né? Porque assim, ele vai falar, né? Como é que os sofistas ficariam tão ricos se eles não fossem bons, se eles de fato não fossem mestres da virtude, né? Quem é que aceitaria ser enganado por isso, né? Seria mesmo dizer que as pessoas, né, quando compram um sapato ruim, continuam indo nesse sapateiro, né? E, ou seja, isso indica, né, que talvez os sofistas não sejam esse horror todo pintado pelo Ânito, né? Eu sempre fico querendo falar anos, né? Porque de fato o Ânito é um cuzão, né? Isso é verdade que a gente precisa dizer, né? Eu acho que eu não sei qual é a língua, né? Anos, de onde, sabe, de onde vem essa palavra, se vem do latim, mas a verdade é que isso é uma mensagem do Platão para nós, falantes do português, né? O Ânito é um cuzão. Mas, enfim, claro, ele acusou Sócrates. Mas, assim, qual é a entrelinha, assim, dessa frase do Sócrates sobre esse cuzão, né, que é o Ânito? Eu acho que, de fato, talvez os atenienses sejam meio idiotas, né? E talvez eles sejam, de fato, enganados pelos sofistas. E basta a gente olhar para o nosso mundo, né, como é muito fácil as pessoas serem enganadas por algumas palavras bonitas, né? A quantidade de trambiqueiro que tem aí enganando as pessoas, dando golpe, né? Sei lá, normal, né? Quem nunca, assim, em alguma circunstância diferente, não tomou um golpe de outra pessoa, assim, né? E de fato, esse é o grande problema do Platão. O golpe parece real, é por isso que a gente é enganado, né? Isso é uma questão filosófica muito grave, né? Que inclusive vai ser trabalhado num outro diálogo, né? Que é incrível, que é o sofista. Mas, enfim, só para deixar marcado aqui, né? Então, assim, claro que isso não significa que todos os sofistas são escrotos, mas que às vezes existe uma certa ambiguidade que eles exploram entre o que eles vendem e o que eles são capazes de efetivamente ensinar, né? E, inclusive, essa distância, às vezes, é o que restitui alguma dignidade para algum deles, né? Como Gorgias. Porque, como o Meno vai falar um pouquinho mais para frente, o Gorgias não diz que vende virtude, né? Que ensina virtude. O Gorgias diz que ensina a retórica. Mas, enfim, a gente vai retornar para isso daqui a pouco. O que eu queria dizer antes é que o Ânito não se convence disso. Né? Ele continua reafirmando seu ódio aos sofistas, mesmo que ele não tenha tido contato nenhum com eles. Né? O Ânito, ele basicamente é o quê? Ele é um xenófobo. Porque a maior parte dos sofistas são estrangeiros. Né? O problema dele parece ser menos os sofistas venderem a virtude, né? A falsa virtude, até porque o Ânito não sabe, o Ânito não conhece eles. E mais um problema pelo fato de que os sofistas geralmente são estrangeiros. Né?
inclusive, né, pelo fato de eles serem estrangeiros, que geralmente eles não ensinam a virtude, né? Pelo menos essa é uma das teses que eu acho que é interessante, que é levantada pelo Kojin Karatani, né? Que numa sociedade altamente xenófoba, e você vindo de fora, você não, tendo menos direitos, você precisando, sei lá, bancar a sua vida, já que o lugar onde você mora está sendo dominado por persas, as ilhas onde você morava, né? Estão sendo invadidas, sei lá, você precisa ficar pianinho, né? Então, assim, a forma de você fazer isso, né, é você, ao invés de ensinar, digamos assim, filosofia, que são essas questões que o Sócrates traz, você vai ensinar retórica, porque é o, digamos assim, é o saber necessário para você fazer o saber de fato filosófico, né? E aí, nessa interpretação do Karatani, né, a sofística não é uma arte empobrecida, né, não é uma arte do discurso no sentido baixo, mas é uma arte do pensamento, né, de certa forma. Mas, enfim, e Sócrates, ok, tudo bem, Sócrates percebeu, né, que o ânimo é muito bad vibe, e vai perguntar, então, ok, quem é que seria, então, capaz de ensinar a virtude? Né? Caso, é, caso haja esse interesse, né? Caso alguém queira aprender o que é virtude, caso alguém queira aprender a ser virtuoso, quem é que vai ser, digamos assim, né, que vai fazer isso? Né? Bem, já que não serão sofistas, o Oito vai dizer que para aprender a virtude, você tem que aprender com os homens de bem da cidade. Nessa hora, você já vê, né? O Ânito é um escroto, é um babaca. Porque defender homem de bem nunca presta, né? Assim, nunca presta. Os homens de bem, né? A gente sempre descobre no fim das contas que os homens de bem são babacas, né? Então assim, a gente já vê que o Ânito é um imbecil completo quando ele manda essa. Mas o Sócrates, né? Enfim, ele duvida, né? Enfim, ele é muito educado, né? Quando ele quer ser e ele duvida que, enfim, ele suspeita um pouco dessa situação, né? Tanto que a primeira coisa que ele fala é: mas e esses homens de bem aprenderam com quem? Aí o Ânitos fala: eles aprenderam com outros homens de bem. Então você vê que tem uma regressão infinita, né? Porque os homens de bem aprenderam com homens de bem, que aprenderam com homens de bem, que aprenderam com homens de bem. Ok, e o primeiro homem de bem? Né? Então, assim, mas Sócrates vai pôr em dúvida, né, outra coisa, né? Ele vai dizer: é suficiente que seja um homem de bem para você ser um bom mestre? Né? Ou seja, para você conseguir comunicar a virtude? Porque, para isso, se isso for verdade, a gente tem que ser capaz de avaliar homens de bem e ver que, de fato, eles conseguiram transmitir. E o que o Sócrates faz? Ele faz uma coisa clássica, né, que a gente vê muito, né? Que ele vai enumerar vários pares de pais e filhos, que um pai é virtuoso e o filho não é. E, claro, são várias referências ao contexto ateniense da época, né, mas dá para entender que é isso que está em jogo. Né? A gente não fala isso geralmente em termos de virtude, né? Mas dá para muito para ver, né, aquelas situações, né, que você tem tipo assim um pai muito rico, né, e o filho, um pai que se tornou rico, aí o filho gasta a riqueza, né? É um pouco isso, assim, uma relação parecida que está acontecendo aqui, né? Mas assim, o que o Sócrates eu acho que ele tá fazendo, né, nesse momento em que ele enumera esses exemplos de pais e filhos em que a virtude não é transmitida, eu acho que ele está tentando apontar para o fato de que a virtude não é algo que um cidadão bom consiga transmitir, né? Porque ainda que se tratasse de um homem virtuoso, ciente, ou seja, consciente, com saber, com conhecimento sobre a virtude dele, se tem alguma coisa que ele ia querer transmitir é a virtude, né? E bem, ele teria conhecimento da virtude, então ele saberia o que comunicar aos filhos. Então, se ele não consegue, é porque talvez não seja possível, né? Talvez não seja possível que um homem virtuoso transmita a sua virtude, que ensine a sua virtude, né? Então, talvez a virtude seja impossível transmitir, né? E aí a gente ficaria numa enrascada, né? Porque de fato, né, a gente vê que a relação mestre-discípulo não funciona. O Ânico vai ficar puto com isso, né? O Ânico vai ficar falando, você não devia ficar falando mal de outras pessoas, e parece, né, quase que como se ele estivesse vestindo a carapuça, né? Por quê? Porque o Ânico é quem tem um pai virtuoso, que supostamente
não é capaz, o pai não é capaz de transmitir a virtude, né? O Antônio vai até dizer, né? Parece-me que levianamente falas mal das pessoas, né? Então, assim, ele termina a participação dele com umas espécies de ameaça, né? E assim, a gente, como eu falei, né? O Antônio vai ser um dos acusadores do Sócrates na apologia. Então, assim, acho que a aparição dele tem um sentido tanto de mostrar que a virtude, mostrar por prova, por exemplo, né, dramático, que a virtude não é algo que se passa de pai para filho, mas também que a virtude tem algo de ser uma prática da amizade, né, como eu falei, porque o Âniton ele é o contrário disso, ele é indisponível, né? O que o Sócrates faz? Ele retorna para um diálogo com alguém que é disponível, né? Que é o Menon. Você vai perguntar, Menon, e os homens da sua terra? Tem mestre da virtude lá? Né? Os homens de bem? E o Menon vai falar, bem, olha, eu acho que não, porque eles não concordam sobre a possibilidade de ensinar a virtude. Então, se eles não concordam, é porque eles não têm ciência. Porque se eles tivessem, eles teriam uma ideia fechada, né? Então, retomando agora, por outro lado, né, o Sócrates vai também perguntar para ele e os sofistas, né? Porque os sofistas são da terra do Menon. Mas o Menon, ele também não concorda. E ele vai citar o caso do Gorgias. Porque o próprio Gorgias não acredita que a virtude seja algo que se ensina. Né? O Gorgias ele vai marcar ele rir quando alguém se põe essa arrogância. O que o Gorgias oferece é o ensino de retórica, né, do uso da linguagem. Então, assim, também entre os sofistas, como entre os homens de bem, a ideia de virtude é algo que se ensina, ou seja, a ideia de que a virtude é algo que se ensina é uma hipótese que vai oscilar, né? Então, assim, isso é uma coisa que acontece tanto entre os sofistas, entre os homens de bem, mas, como também o Sócrates vai complementar, entre os poetas também. Né? Então, assim, a gente está pegando vários pontos, né, das pessoas que geralmente, né, têm domínio do saber. Né? Até porque sofistas, né, vêm de sofos, que é saber e tal. Mas, assim, o Sócrates então, ele vai terminar essa sessão, né, do diálogo comentando os versos do poeta Teógenes para mostrar como também nele, né, você tinha uma certa contradição entre as posições, né, de modo que, mais uma vez, se você tem equívoco, é porque você não tem saber. Né? Então, com a conclusão do Sócrates, não existem mestres, né, de retórica, não existem alunos, mas e sem nenhum deles você não pode ter um ensino de virtude. Né? O problema, isso é algo que o Menon vai marcar, né, é que, considerando isso, fica muito difícil, então, saber como pode haver virtude, né? Que tipo de circunstância, se você não pode ensinar ela, como que alguém vai se tornar virtuoso? Porque ela também não é inata, isso a gente já viu, né? Então, realmente é um outro paradoxo, um outro problema que eles vão cair, né? Mas, diante dessa situação, eles vão, digamos assim, né, retomar as hipóteses avaliadas e meio que tentar ver, né, o estado em que eles estão, né, após essas investigações. Porque, assim, se por um lado, né, se entendeu que, sendo guiado pela ciência da virtude, o homem agiria de maneira correta, né, levar essa hipótese como a única possibilidade de alguém ser virtuoso vai ser um caminho frustrante. Por quê? Porque o que a gente descobre na segunda hipótese é que não tem mestre da virtude. Não tem ninguém para ensinar, então talvez ninguém tenha ciência da virtude. Né? Então, assim, a gente teria que chegar à conclusão que não é possível obter a virtude, já que ninguém apareceu como mestre. Né? Ou seja, alguém que possua essa ciência e possua de tal forma que ele consiga transmitir ela. Né? Então, o que se verificou na última hipótese é que não tem virtude. Agora, o que é importante marcar, né, é que o erro não está em nenhuma das hipóteses. Né? Não é que a segunda hipótese provou que a primeira está errada. Ela surge, a situação surge no momento em que elas são juntadas. Né? O problema, então, não é tanto que não existe uma ciência da virtude, ela até existe, né? Mas que ninguém a possui. Porque se alguém possuísse ela seria ensinável e transmissível e a gente encontraria essa ciência da virtude por aí.
Isso vai levar o Sócrates a concluir, então, que isso não pode ser a única forma de pensar que alguém é bom ou virtuoso, né? Então, assim, ou seja, né, de modo que, assim, se isso for a única forma, né, a gente fica sem saber, né, a maneira como os homens bons se tornam bons, né? Porque como, né? E o que ele diz, então, é que não perceber, né, acho que o que está implicado aí é não perceber que a ciência da virtude é apenas uma forma de se tornar virtuoso, né, sem ser a única, isso é que é o problema. Porque quando você percebe isso, né, o que você entende é que você não pode identificar o ser virtuoso, né, com essa forma específica de ser virtuoso, que é por meio da ciência. Então, assim, o que eu estou falando, né? A gente tem, assim, ser virtuoso, e aí se a gente diz que ser virtuoso é você agir com ciência, beleza, você tem uma identificação aqui. Agora, quando você diz que agir com ciência é apenas uma forma de ser virtuoso, isso quer dizer que podem existir outras formas de ser virtuoso. Então, a gente não deve confundir uma forma específica de ser virtuoso com a forma geral de ser virtuoso. Porque todas as formas de ser virtuoso com a ciência são formas de ser virtuoso. Mas nem todas as formas de ser virtuoso são por meio da ciência, né? Eu devia estar desenhando essas coisas, né? Mas enfim, acho que dá para entender. Qualquer coisa dá para pausar o vídeo e voltar, né? Mas enfim, né? Bem didático que eu sou, né? Você vê que eu sou uma pessoa que mobiliza muito bem as tecnologias, né? Aqui é tudo TechPix. Mas enfim, então assim, a gente precisa entender o quê? Qual é o modo mais geral de se tornar virtuoso, né? Ou seja, uma forma de virtude que englobe o tornar-se virtuoso pela ciência da virtude. Então, assim, quero marcar aqui, assim, né, de novo, que esse desenvolvimento, né, essa conciliação entre as duas hipóteses é o que permite levar a investigação adiante, né? E isso parece, de alguma forma, ser o procedimento da rememoração. Porque você vai desenvolver certas posições, você vai chegar em certas operias, tornar visíveis obstáculos, né, remover eles, para então avançar de volta na questão. No caso, o obstáculo removido não é a ideia de que existe uma ciência da virtude, né? Não é esse o problema. O problema é essa ideia ser a única, né? Ou melhor, o problema é a ideia, a ciência da virtude ser a única forma de ser virtuoso. E é isso que a segunda hipótese, né, a hipótese negativa, permite a gente afastar. Porque, ok, a ciência da virtude pode existir, mas ninguém a possui. Então, ela não é a única forma de alguém ser virtuoso, porque existem pessoas virtuosas. A gente encontra elas. O Sócrates citou várias. O problema são os filhos dele, né? Então, assim, para avançar nessa, digamos assim, investigação, Sócrates ele vai pensar, bem, então, a gente precisa então retornar para saber como é que funciona a virtude, né? E como foi dito, né? Bem, uma ação boa é uma ação proveitosa. Inicialmente, se acreditava que a única forma de agir de maneira proveitosa era agindo, né, corretamente, ou seja, de acordo com a ciência. Mas aqui o Sócrates, por conta das limitações que ele encontrou, ele vai começar a divergir da sua posição inicial. Ele vai fornecer um exemplo, né, sobre o caminho para a Larissa, né? A gente pode usar aqui uma expressão assim, digamos assim, dar uma atualizada nisso, né? Mas imagina que alguém está indo para Niterói. Alguém está indo do centro para Niterói. E bem, eu já fiz esse percurso muitas vezes, né? Já fui lá, peguei a barca e tal, atravessei, né? Imagina que eu estou querendo ir da UFRJ para a UF, né? Enfim, pego a Rua do Ouvidor, aí vou para as barcas, né? Aí pego as barcas, saio das barcas, viro à direita, vou andando até o fim, né? E aí eu vou chegar na UF. Ok, eu conheço esse caminho, eu não tenho a menor dúvida, já fiz ele 300 vezes, consigo, enfim, se tiver algum problema eu consigo identificar. Vou chegar lá. Se eu indicar isso para alguém, a pessoa vai chegar lá. Mas a questão é que, se uma pessoa que nunca fez esse caminho, mas me ouvir explicando ele, repetir isso para outra pessoa, essa outra pessoa também vai chegar lá, né? Ou seja,
A partir de uma opinião correta, ou seja, uma ideia que não é, digamos assim, justificada, fundamentada, organizada, mas que por acaso está correta, por uma opinião correta, você consegue chegar no mesmo resultado do que o conhecimento de alguém com saber. Né? Então, assim, mesmo que a pessoa nunca tenha ido para a UF, né, ido da UFRJ para a UF, se ela me ouviu falando e ela repete isso para outra pessoa que também não sabe o caminho, essa outra pessoa consegue chegar lá. Então, assim, mesmo que essa opinião não seja lastreada, né, ela é boa. Então, assim, em ambos os casos, você vai guiar a sua ação corretamente e de maneira igualmente proveitosa. Né? Então, assim, no que diz respeito ao efeito, saber segundo uma ciência e saber segundo uma opinião correta é igual. A opinião correta não é, assim, então, um guia inferior à compreensão da ciência. Né? E qual é o resultado disso? É que você preserva a possibilidade da virtude, né, de que alguém se torne virtuoso, mesmo que a pessoa mesmo que a pessoa não, né, enfim, você preserva a possibilidade da virtude, mesmo que a pessoa não possua uma ciência ou uma compreensão da virtude, né? De novo, eu acho que a gente vê aqui por que vai interessar tanto para o Platão partir da opinião senso comum, por que vai partir, sei lá, de opiniões legadas pela tradição via, sei lá, máximas, via poemas, por que ele vai partir, às vezes, de alguns comentários de profetas. Porque a questão as opiniões sempre podem conter uma posição correta, né? Mesmo que não suficientemente justificadas. É por isso que elas são examinadas, né? Então, dessa forma, uma opinião ela certamente ainda não foi suficientemente diferenciada de um saber, né? Isso vai ser feito, mas a gente pode tomá-la a princípio, né? Assim, a gente pode tomar a diferença entre opinião e saber como uma opinião como algo que está insuficientemente justificado. Ou seja, inclusive a gente não pode ensinar o porquê das coisas, a gente pode apenas ensinar as coisas, né? Mas que, sendo correto, né, ela vai indicar a mesma coisa que a opinião justificada, né? É o caso das direções que eu dei, né? Enfim, uma pessoa que não conhece um caminho, se ela tem as direções corretas, vai ter o mesmo efeito a pessoa ouvir o caminho da pessoa que conhece e da pessoa que não conhece, né? Então, assim, qual é o próximo passo, então, da investigação? É justamente entender, né, qual é a diferença entre opinião e ciência. Opinião correta e ciência. E assim, só para marcar, né, no diálogo TT, a gente vai ter a opinião correta examinada mais a fundo, né? Mas como é que Sócrates, então, vai diferenciar a opinião correta da ciência? É bem interessante, né? Ele vai apelar, né, para um exemplo que são as estátuas, né, de um escultor mítico da cultura grega, né, que é o Dédalo. E o Dédalo, aparentemente, ele fazia umas estátuas que elas eram tão reais e tão vivas, né? Inclusive elas aparecem no Tifron, né? Que você dizia-se que elas tinham que ficar, tipo assim, encadeadas entre si, né? Para que elas não fugissem. Então, assim, elas só tinham o seu valor quando elas estavam encadeadas. Por quê? Porque elas eram lindas, mas se elas não tivessem encadeadas, elas voavam por aí. Então, assim, as opiniões corretas para Sócrates funcionam da mesma forma. Elas seriam, de fato, sempre verdadeiras. A questão é elas estarem encadeadas a outras opiniões verdadeiras, né? Ou seja, sem esse encadeamento, elas facilmente podiam fugir da alma do homem, né? E assim, somente então quando elas estão encadeadas por algum meio, por meio de um cálculo de causa, né, essa expressão que o Platão Sócrates vai usar, né, mas enfim, esse meio da rememoração, a gente pode dizer, é somente nesse momento que elas vão ter algum valor, né, que elas vão se tornar ciência, ou seja, a partir desse momento que elas vão conquistar alguma estabilidade. Por quê? Porque elas vão estar encadeadas, né, então elas não podem fugir. E nesse sentido, então, a diferença entre opinião correta e ciência tem menos a ver com o conteúdo do que está sendo dito e mais a ver com a simples encadeação, né? Ou a existência ou não de um encadeamento. E a primeira coisa que eu acho que cabe comentar sobre esse ponto, né, é que você vê que essa ideia da opinião como algo que pode ser correta, mas ainda assim fugir, casa muito bem com esse procedimento platônico, né, de
de procurar no senso comum opiniões corretas, né, para examinar. Então, assim, de novo, é por isso que eu acho que a gente vai encontrar muito na obra do Platão um esforço para tentar examinar as ideias, não descartar elas, mas encontrar a chave adequada de leitura, né, que faça com que ela ganhe sentido. E essa chave de leitura, né, que eu mencionei aqui, ela vai ser o quê? Agora, talvez a gente pode entender com mais clareza, né? Ela não é muito diferente da justificativa de uma opinião, né? Da sua ciência, né? Ela não é muito diferente de você conseguir elaborar os encadeamentos adequados, né? Porque é assim que você obtém a ciência, né? E a chave de leitura é o quê? Você conseguir conectar uma opinião com outras coisas, né? Você conseguir encaixá-la de certa forma. Ah, esse poema, ele quer dizer isso porque, na verdade, ele está apontando para isso e isso. Né? Então, como, por exemplo, quando tem a crítica, né, às leituras míticas superficiais, né? O Platão vai dizer, bem, não é que o que a gente vê na Teogonia do Hesíodo ou na Ilíada e na Odisseia estão errados. Não é que os poetas erraram sobre os deuses. É que a gente não está interpretando direito. Por quê? Porque os deuses não podem ser maus. Né? Então você vê que você conectou deuses não podem ser maus com o que está escrito na Teogonia. Se implica se você conecta essas duas opiniões, você precisa rearranjar o que é que está na Teogonia. Né? Então, assim, por quê? Porque elas estão encadeadas agora. Elas estão consideradas juntas. Então, assim, nesse caso, o que é a rememoração? Né? Ela não é uma simples lembrança, né, da opinião correta. Né? Mas ela é uma operação que vai investigando a melhor ordem das coisas, que vai encontrando a forma de conexão adequada, né, mais consistente entre as opiniões verdadeiras, o que significa que, né, que não é exatamente uma opinião, uma obtenção das opiniões verdadeiras que está em questão, né, mas o seu arranjo. Né? Então, a reminiscência, a rememoração, a gente pode entender aqui como a operação de encadeamento. Né? É a construção da consistência entre as opiniões que a gente tem. E assim, é só a gente lembrar, né? O que ocorre na lição de geometria é um rearranjo dos saberes que se tem por meio dos limites deles. Né? Então, assim, do ponto de vista dos efeitos, como é importante lembrar, as opiniões verdadeiras e as posições de consciência, elas chegam no mesmo resultado. Mas, com isso, a gente desenvolve, digamos assim, um conhecimento sobre conhecimento que é importante. Né? Um saber sobre a natureza do saber, né, que institui os critérios adequados para a gente avaliar e lidar com opiniões. Porque as opiniões podem até ser corretas, mas estando elas desconectadas, elas não dizem exatamente, né, o que a gente, o que tem de valor ali, né? É só com a rememoração, ou seja, o esforço de estabelecer os encadeamentos adequados, que as opiniões verdadeiras aparecem, né, como algo que, enfim, que de fato a gente pode aproveitar, né? Assim como a gente só aproveita a beleza das estátuas de Dédalo quando elas estão presas, né? Então, assim, de certa forma, a diferença entre opinião verdadeira e ciência é apenas uma questão de encadeamento, né? O que não só deixa elas como sendo bem mais próximas do que se parece, né? Porque assim, parecia que era uma distância inultrapassável, né? Quando a gente viu que a virtude é algo que não se ensina, pois ninguém tem essa ciência. Mas além de elas aparecerem mais próximas, a gente começa a ter uma ideia, né, de que o caminho para o saber, né, e para o saber das virtudes é a ordenação adequada das opiniões que a gente possui, né, para que o seu aspecto ou leitura correta consiga aparecer. E aqui a gente começa a concluir a discussão do diálogo, né? E o próprio Sócrates e o Meno, né, eles vão recapitular o que discutiram. Né? Você vê que a ideia de rearranjar coisas vai reaparecendo. Né? Porque, assim, em primeiro lugar, o homem não pode ser bom por natureza, né? Isso é a primeira coisa que a gente viu, já que a virtude ou ela é feita de opinião correta, ou ela é feita de ciência, ou de opinião correta. Duas coisas que são sempre externas a nós, né? Ou seja, são objeto de comunicação, de ser afetado, de ser impressionado, etc. Né? E embora isso não seja elaborado aqui, né, eu acho que o que está em jogo também é uma ideia
de fundo, né? Que a opinião, mesmo quando a gente acredita que ela é nossa, ela nunca nasce num sujeito, né? Elas não são opiniões no sentido que a gente fala hoje em dia, né? Tipo assim, eu tenho as minhas opiniões. Elas são ideias que possuímos que não foram suficientemente justificadas, mas que não significa que nasceram com nós, né? Mas, enfim, isso era só um detalhe que eu queria marcar, né? Após isso, eles vão relembrar, né, que, sendo a virtude ciência, né, ela seria coisa que se ensina. Mas, como se viu, eles não encontraram, né, nenhuma situação em que ela é ensinada. Então, assim, a virtude não pode ser apenas ciência. Ela, então, não vai ser, digamos assim, uma coisa que se ensina, nem uma compreensão do saber específico. Agora, isso não quer dizer que não existe uma ciência da virtude. Eu acho importante marcar isso. Mas que a ciência da virtude talvez tenha que ser outra coisa, né? E aqui tem uma certa ambiguidade, né, que a gente vai ver. Mas, enfim, continuando, né? A gente vai retornar, né? Mas, enfim. A virtude, ela deve ser um bem, né? Ainda assim, mesmo que ela não seja ciência, ela deve ser um bem. E se ela é um bem, ela vai estar ligada a você fazer algo de modo proveitoso. Então, ela precisa ser uma opinião correta, ou a ciência, né? Enfim, a gente já viu isso. Porque essas são as maneiras de guiar a nossa ação de forma proveitosa. Como ela não vai ser uma ciência, pelo menos não para nós, ela deve, então, em alguma medida, estar próximo da opinião correta. Né? Ela vai ser mais uma opinião correta, né, do que uma ciência, pelo menos no que nos diz respeito. E, assim, eu acho que é bom relembrar aqui, né, ou pelo menos ter em mente, que a distância entre a opinião correta e a ciência não é tão grande. Né? É apenas uma questão dos encadeamentos adequados. E significa, então, que, sendo a opinião correta, né, sendo a virtude uma opinião correta, a virtude não é da ordem do ensino. Não é o que se transmite. Não é um saber que pode se passar de pessoa em pessoa. Por quê? Porque quem possui até consegue repetir o que é a opinião correta, qual é a ação correta que eu devo fazer, mas não entende o porquê, como, enfim. Porque se ela soubesse isso, ela teria ciência, né? E se ela tivesse ciência, né, os homens bons transmitiriam ela. E a gente vê que eles não conseguem transmitir. Né? Então, assim, se a gente encontrar homens virtuosos, é porque eles têm uma opinião correta. O que significa, claro, que é possível você ser virtuoso sem saber por que é virtuoso, sem entender como se é, tendo apenas a opinião correta. Isso é, de fato, até uma hipótese que é elaborada ao longo dos diálogos platônicos sobre vários outros campos. Né? Você não precisa ser saber o que é justiça para ser um homem justo. Né? Essa distância é importante para o pensamento platônico. Né? E bem, só que a gente vai então dizer, né, que não sendo objeto de ensino, né, como é que então a gente obtém a virtude? Ele vai dizer, apenas por um desejo divino, né, por uma concessão divina. Tal como os profetas e poetas são inspirados sem necessariamente ter domínio do saber que transmite. Ou seja, que merda, né? Mas, assim, como eu falei, o que está implicado aí é que é uma ideia bem socrática, né? Que para realizar uma atividade você não precisa conhecê-la. Né? Esse que é o mistério, né? Por isso que a filosofia começa. Que doideira é essa, né? Que você pode fazer uma coisa muito bem e não conseguir saber explicar, né? Assim como você também pode conseguir explicar uma coisa e não saber fazer ela muito bem. Mas, enfim. A questão, então, é que... quer dizer, a ideia socrática é mais a primeira, né? Essa segunda fui eu. Mas, enfim. Então, fazer uma coisa, possuir uma virtude, não implica que você sabe explicar ela. Né? Tem uma certa distância, e é justamente esse o ponto que Sócrates examina. Porque se bastasse você ter uma capacidade, uma virtude, para você conseguir conhecê-la, né? E isso é o que vai ser discutido no diálogo Carnes, então alguém já teria conseguido ensinar sua virtude, e isso é de fato o que se fala no Carnes, né? O mundo que a gente viveria seria perfeito. Porque basta alguém conhecer a virtude, como a gente tem pessoas virtuosas, então alguém já deve ter tido, logo todo mundo conseguiria aprender essa virtude, tudo seria lindo, perfeito, maravilhoso, mas não é. Né? Então, assim, é importante marcar isso, né? Que essa distância é importante. Que não basta você ter uma virtude para você conhecer ela. Mas, além disso,
isso é um detalhe que eu acho importante marcar. O Sócrates, no finalzinho, ele vai lançar uma última possibilidade, né, para além da concessão divina. Ele vai dizer que existe uma outra possibilidade, né, enfim, que ele levanta como uma espécie de hipótese, né, que seria a existência de um homem, né, assim, ou a concessão divina, né, ou teria um homem, né, que seria capaz de ensinar virtude, mas esse homem, como Sócrates vai dizer, eu vou citar, se ele existisse, ele seria, cito, entre os vivos, tal como disse ser Tirésia entre os mortos. Dizendo que ele é como sábio entre os que estão no Hades, os outros são como sombras que se agitam. Né? Fim da citação. Então, diferente, portanto, dos que apenas possuem opinião verdadeira, se você tivesse essa figura, né, que possui a ciência, que é capaz de ensinar, ele seria, né, cito de novo, como uma coisa verdadeira ao lado das sombras no que se refere à virtude. Fim da citação. Bem, a primeira coisa para marcar aqui, né, é a ideia do uso de sombras e de coisa verdadeira, né? Uma imagem que remete ao mito da caverna de Platão, né? Em que o filósofo é aquele que vê para além das sombras. E por que o filósofo vê para além das sombras? Não é apenas porque ele vê outras coisas, mas é porque ele vê de uma maneira que ele consegue encadear as sombras com uma falsa luz, com os fantasmas, enfim, ele entende as relações que produzem aquela sombra, diferente de quem só enxerga aquela sombra e acha que aquilo é a coisa mesma. Né? Então você vê que o filósofo no mito da caverna, ele sai da caverna também encadeando as coisas. Né? Ele consegue entender os efeitos, as relações de causa e efeito que estão em jogo ali. Né? E mesmo que a República seja posterior ao Meno, né, e a gente tem como saber, de fato, né, eu acho impossível que esse uso da mesma imagem seja por acaso. Até porque tem algumas imagens que se repetem nos diálogos. Né? A gente tem, por exemplo, aqui a gente teve também a questão da estátua de Dédalo, né? Que o Otífon também reclamou. Né? Então, assim, a primeira coisa é isso, né? Assim, acho que é importante marcar essa coisa das sombras. Mas, assim, tem uma outra coisa que é esquisito, porque ele não tinha descartado a ideia de que a ciência, né, que é possível você ensinar a virtude, né? Se tem alguém que é capaz de ensinar, então ele não deveria ensinar. E que apenas o homem ensinável é esse que vai para além das sombras, enfim, não tinha dito essas coisas. E, bem, o que eu acho que é interessante aqui, né, é que o Sócrates parece ser essa possibilidade, né? Ele parece ser essa pessoa que possuiria uma ciência da virtude e que procuraria elaborar um encadeamento adequado para o sentido da virtude, mesmo que ele não a complete. Isso tudo me parece casar muito bem com a ideia que temos de Sócrates. Então, assim, no finalzinho do diálogo, né, naqueles trechos que eu citei, o Sócrates elaboraria, né, uma última possibilidade que, curiosamente, parece ser ele. Né? Ou seja, Platão parece estar fazendo esse jogo. Né? Mas eu acho que tem um truque. Né? Porque, de novo, como eu falei, a gente não tinha visto que a ciência não era algo que se ensina. Digo, que a ciência que eu não consigo ensinar, que ninguém consegue ensinar a virtude, né? Ele não tinha visto isso, que não dá para ensinar. E eu acho que o que está em jogo aí, né, é uma certa leitura diferente. Né? Ele está abrindo a possibilidade de um outro tipo de sentido para ensino e transmissão. Porque ser capaz de ensinar, nesse caso, evidentemente não pode significar que ele seja capaz de transmitir um saber de uma maneira simples, né, como um conteúdo explícito, externamente articulável. Né? Pois, como a gente viu, não há ninguém que de fato ensine a virtude. Né? Isto é, que transmite um saber articulado e consistente sobre ela. Porque senão, todo mundo seria virtuoso, porque a virtude se tornaria uma coisa muito fácil. Né? Seria como aqueles vídeos assim que a gente vê no YouTube, né? Tipo assim, tem uma música ou um filme, aí tem assim, entre parênteses, gravação rara. E você fica assim, gente, quando você botou no YouTube, ela deixou de ser rara, né? Então, assim, de fato, se existisse esse homem raro, no momento em que ele existisse, ele deixaria de ser raro, porque a virtude ia se espalhar como pólvora. Né? E, bem, não custa lembrar também que Sócrates não sabe de nada. Né? Ou melhor, ele é uma pessoa ciente dos seus limites, né? Ciente da sua ignorância. Né? Ele não tem nenhum saber específico a transmitir. Então, a única coisa que ele sabe é os limites da sua ignorância, né? Um saber negativo. E, em certa medida,
é quase como se ele soubesse a própria arte da rememoração, né? A arte de ordenar. E, de fato, ele sabe isso, porque ele comunicou isso ao Mênon. Né? Ele ensinou isso. Ele ensinou alguma coisa. Não um saber, mas um proceder, né? De certa forma. E eu acho que é com isso em mente que o final do texto, e assim, quando eu digo final, né, assim, é literalmente a última fala do diálogo, ela é fundamental. Porque ela parece dar algumas pistas sobre o que significa ensino da posição socrática, né? Porque em sua fala final, Sócrates ele vai falar, ok, né, enfim, discutimos aqui, não chegamos a nenhuma conclusão, blá, blá, mas ele fala assim, Mênon, mas o que você pode fazer, Mênon, é persuadir o seu anfitrião da mesma forma que eu te persuadi, né? Ele vai falar isso, né? Vou até ler aqui, eu acho que fica bom, né? Que ele vai falar o seguinte: assim sendo, porque eu vou ler porque de fato é muito misterioso esse final, eu acho, né? Peraí. Ele vai falar: assim sendo, seguido esse raciocínio, Mênon, é por concessão divina que a virtude nos aparece como advindo aqueles a quem advém. Ou seja, né? Tipo, é por concessão divina. Mas o que é certo sobre isso saberemos quando, antes de empreendermos saber de que maneira a virtude advém aos homens, primeiro empreendermos pesquisar o que é afinal a virtude em si e por si mesma. Ou seja, ok, a gente viu que ela é uma concessão divina, mas que a gente só vai entender o que significa quando a gente estuda que é virtude. Mas aí olha o que o Sócrates fala na penúltima frase, né? Mas agora é a hora para mim de ir à outra parte. Tu, porém, destas coisas de que estás persuadido, persuade também este teu anfitrião, Âmito, para que fique mais calmo. Pois se o persuadir, estará prestado um serviço também aos atenienses. Então, assim, é esquisito. Porque Sócrates está falando, então, para o Mênon persuadir, né? Ensinar o anfitrião o que o Sócrates lhe ensinou, né? E parece um sinal, né? Inclusive, acho que isso é um sinal, né? De que talvez, assim, essa figura que não é mera sombra, que é uma coisa verdadeira, talvez seja o Sócrates, né? E, bem, por que eu acho que isso faz sentido? Porque a gente sabe de vários diálogos que o Sócrates é alguém que segue uma missão divina, né? Ele é alguém piedoso no sentido que a gente discutiu quando a gente falou do Eutífron, né? A sua missão estaria em auxiliar na ordenação e conciliação das coisas por meio do discurso e da construção de um comum cooperado, né? Então, assim, no caso, ele vai participar desse cuidado dos deuses na ordenação da realidade por meio do discurso, da fala, né, do estabelecimento do campo comum, né? Ou seja, é aquela dialética aquela definição de dialética que o Sócrates dá, né? A dialética é você construir um campo de comum para que vocês possam avançar no pensamento. Então, assim, não seria estranho que ele fosse essa figura estranha, né? Essa coisa viva entre as sombras que ele próprio mencionou. Ainda mais que o próprio Sócrates, né? Ele não apenas é um sábio, mas para os outros ele aparece como um louco, né? E na própria República a gente vê algo parecido. Quando o homem que sai da caverna retorna, né? Ou seja, quando alguém que é sábio volta para a caverna, ele não é visto e recepcionado como sábio, né? Quem vê ele não acredita nas palavras dele. Então, assim, ser alguém que é uma coisa verdadeira diante de sombras não é algo bom, né? Não é algo positivo, não é vai tudo ficar lindo, né? Muito pelo contrário. A sombra, ela só enxerga sombra. Ela não consegue enxergar que o sábio, ele, quando está trazendo certas questões, que ele está apenas querendo ajudar, né? Por isso que ele só vai enxergar importunação, né? E talvez não seja à toa, né? Isso aí já é uma especulação que eu faço assim, a partir desse final. Talvez não seja à toa que quem é objeto do exame socrático, ou seja, quem é alvo das perguntas, ou seja, todo mundo, essa pessoa só consegue ver o que está acontecendo com ela em termos negativos, né? Ela só consegue ver que ela está caindo em aporia, que as suas opiniões estão sendo refutadas, né? Talvez não seja à toa. Por quê? Porque, ainda que isso seja parte, né, do processo da construção do conhecimento, né, de fato, né, esse retrato inicial ingrato, essa posição inicial ingrata, incômoda,
ela parece ser natural se você é ignorante, né? Alguém que ainda está preso demais às suas ideias e opiniões, né? Ou seja, alguém que não tenha entendido que o saber não está em possuir certas opiniões, mas em encadeá-las, né? Então, assim, essa má vontade dos interlocutores, quando aparece, ou talvez assim, o incômodo, faz todo sentido, porque ele é o ponto de vista de quem não é sábio. Quem não é sábio, de fato, não pode entender que é por meio desse método que você está chegando e avançando em direção ao saber. A pessoa só vai enxergar as suas opiniões sendo destruídas, porque justamente ela é ignorante. Se ela entendesse, não, Sócrates, eu estou vendo para onde você está indo, aí ela já seria sábia e ela não precisaria ser examinada, né? Então, assim, o esforço de você conseguir enxergar a atitude socrática como algo positivo demanda um deslocamento de perspectiva. Ou seja, demanda um encadeamento das ideias e opiniões de outra forma, né? E que só parece que vai ser possível quando, né, como a gente vê na lição de geometria, quando você retira os obstáculos que impedem você de explorar positivamente os problemas que o afetam. Ou seja, quando você retira a necessidade de encarar o conhecimento como uma simples confirmação ou refutação das suas posições, né? E quando você consegue encarar ele como um esforço que é uma adequação a algo que está fora de você, né? A uma ideia. Estou usando ideia aqui de uma forma ampla, né? Mas assim, a ideia é que o deslocamento ocorre quando você para de tentar conformar, né? Ter as ideias corretas, né? Enfim, que as suas ideias... Aliás, o deslocamento de perspectiva ocorre quando você para de encarar, né, a conversa como uma simples refutação ou confirmação das suas respostas e quando você passa a entender que, na verdade, suas respostas são o que menos interessa. O que importa é você procurar se mover em direção ao que você está procurando entender. Ou seja, sair de si, né? É uma transição do pessoal para o impessoal. Entender que a filosofia, a prática filosófica, a atividade filosófica é uma atividade impessoal. E é por isso que é difícil, né? Isso tem tudo a ver com a ideia da alma, né? Com a rememoração ser justamente você se libertar das lembranças contingentes, né? É um saber, como a gente falou, né? Que não é o saber de nenhuma reencarnação específica, mas daquilo que é indiferente às reencarnações, né? Então, ou seja, ao que é impessoal, de novo, né? Então, assim, o momento em que você deixa de ser sombra, né? E que o elenco de socráticos deixa de ser incômodo, e se torna, né, uma etapa de uma construção de conhecimento positivo, né? É quando você consegue assumir essa postura da impessoalidade e quando você consegue aceitar e se acostumar a ser refutado. Porque nunca se tratou de reforçar a sua própria autoimagem, né? Porque se manter presa à sua imagem, às suas ideias, ao que você acha que é seu, é justamente isso que serve como um obstáculo. Então, assim, o mecanismo da aporia é justamente o movimento de retirar desses obstáculos que permitam com que você consiga ir em direção à impessoalidade, mas acho que assim, isso não é algo fácil, né? É importante marcar, né? Por isso que é um exercício, é uma prática, é constante, é difícil. A gente recai, a gente tem recaídas, né? Não é uma coisa de uma vez por todas, né? Então, assim, nesse sentido, inclusive, não seria apenas o Sócrates, que seria uma coisa real, né? Mas qualquer pessoa que consegue realizar esse deslocamento de perspectiva, né? Agora, né? Agora para finalizar, né, essa nossa leitura do Menon, e retornando à questão que a gente falava, né, sobre a impressão de que algo está sendo ensinado, agora a gente pode retomar ela, né? Ficou em aberto, né? Porque parece que a virtude é algo que se ensina, mas a gente viu que ela é algo que não se ensina, né? Então, assim, do que é que o Sócrates persuadiu o Menon, né? Que, por sua vez, vai permitir que ele persuada alguém, né? Não parece isso, né? Essa persuasão apenas uma outra forma de falar do ensino? Sim e não, né? Não, porque de fato não é ensino aqui no sentido de transmitir um conteúdo, um saber específico, né? Ou seja, você não está transmitindo nenhum encadeamento nessa operação de persuasão, né? Porque veja, não pode. Ciência, a gente viu que ela não se transmite, porque se ela se transmitisse seria fácil, né?
Agora, o que a gente vê, então, agora? Que o que não se transmite não é apenas a ciência, mas o que não se pode transmitir é o encadeamento entre as ideias, né? E a gente pode agora entender o lado, digamos assim, positivo da resposta de que essa persuasão é uma forma de ensino, né? Mas esse ensino é outra coisa, né? Já que é uma espécie de ensino porque parece que você transmite uma certa atividade e capacidade de rememoração por meio da instigação externa, né? Ou seja, você martela no outro não nenhuma opinião correta, não nenhum encadeamento, mas simplesmente o esforço e a atividade, a prática, enfim, de você encadear, né? Ou seja, rememorar. Ou seja, a prática de investigar os limites da sua ignorância, de testar as suas opiniões, de procurar organizá-las entre si. Então, assim, o que o Sócrates ele faz, né, ao persuadir, não é ensinar alguma coisa, né? Por quê? Porque ele não tem nada para ensinar, de fato, salvo saber os limites entre a ignorância e o saber, né? Então, é isso que ele vai fazer. Só que saber os limites entre a ignorância e o saber não é um saber com conteúdo positivo, é uma atividade. Então, o que o Sócrates vai fazer é estimular no interlocutor que ele rememore, como ele estimulou com o escravo na lição de geometria, e como ele estimulou o Meno ao longo de todo esse diálogo, como ele tentou estimular o Eutífron no diálogo Eutífron, enfim. Então, assim, a virtude, em certo sentido, ela pode ser aprendida, mas apenas por meio de um diálogo da alma consigo mesma. Ou seja, a partir do momento em que eu passo a encadear dentro de mim mesmo as opiniões que eu tenho, né? E, justamente, né, o que não pode ser transmitido, então, é o encadeamento. Isso sou eu que tenho que fazer. Porque, veja, eu posso até... Alguém pode até me dizer assim, várias opiniões corretas. A pessoa pode até saber as opiniões corretas, né? Ela pode até ter um encadeamento. Só que quando ela fala as coisas, quando ela externaliza, o encadeamento entre elas não vai junto, né? Então, assim, eu posso até ter uma indicação de que aquelas ideias vão juntas, mas eu preciso reconstruir na minha cabeça a sua conexão, né? E por isso que eu acho que a ideia do encadeamento é muito importante, é fundamental para a gente entender o Menon. E ela é uma espécie de fractal, né? Como um amigo meu falou, né? O Germano. A gente encontra no Menon uma espécie de fractal do pensamento platônico inteiro, né? Porque, de fato, o que está em jogo aí é a ideia de que o encadeamento só pode ser feito por nós mesmos na medida em que a gente retira os obstáculos e que a gente testa as opiniões que a gente possui, né? Ou as opiniões que a gente recebe de outrem, né? Então, assim, o que é ensinado, transmitido, persuadido né, o que se estimula é que nós façamos o encadeamento, né? O encadeamento que jamais pode ser comunicado, porque se fosse comunicado, seria tudo fácil, né? Então, assim, é quase como se... Posso até te dizer as opiniões corretas, mas você tem que juntar elas em você. Você tem que se tornar um sábio. Então, assim, em certo sentido, eu posso até receber as opiniões de outra pessoa, mas, mesmo que a outra pessoa saiba que a pessoa tem encadeado essas opiniões, né? Essas simples opiniões recebidas, elas nunca poderiam ser um saber, né? Por quê? Porque carece do encadeamento. E isso é justamente o que não pode ser transmitido. Então, assim, a gente recebe opiniões, mas desconectadas, desorganizadas, né? Então, assim, de uma forma até bem inesperada, eu acho, e assim, de maneira, talvez eu esteja fazendo uma especulação muito selvagem sobre o último parágrafo desse diálogo, né? Ou, basicamente, né, sobre a penúltima frase, né? Mas, de uma forma bem inesperada, parece que, em alguma medida, a ciência é sim possível, né? Mas se a gente entende a ciência de outra forma, né? E se a gente entende que nós é que precisamos realizar o esforço de reconstruir e organizar e dar consistência, né, às opiniões que recebemos ou possuímos, né? Então, assim, a ciência pode existir, mas a gente precisa elaborar elas, né? A gente precisa encontrar a ordenação adequada por meio do tatear, né, das conexões, de ver o que é um obstáculo, o que é uma aporia, o que harmoniza, como que harmoniza, enfim. Então, assim, esse tatear, né, ele talvez seja justamente o que você pode chamar de racional nessa operação. Enfim, então, assim, é até meio surpreendente esse final, eu acho, né? E só antes de terminar, né, reforçar que essa operação ela não deixa de ser feita de um modo social,
né, como o final parece indicar. Né? Porque não é simplesmente cada um descobre sozinho. Sócrates, Meno, persuada o ânito da mesma forma que eu te persuadi. Então você vê que é uma operação socializada. Né? Porque o Meno só pode encadear internamente as suas opiniões a partir do estímulo do Sócrates. Né? Então, o que ele pode fazer é isso. Né? Ele pode instigar no outro que o outro encadeie. Né? Então, assim, eu acho interessante esse final também por causa disso. Né? Porque é um diálogo da alma consigo mesma, mas ele precisa passar pelo outro também. Né? Então, assim, filosofia não é uma coisa em si mesmada, não deveria ser, pelo menos. Né? E assim, e último detalhe, né, que eu acho que cabe comentar, né, bem, é que quando ele menciona o âmbito, ele também está pondo em jogo os elementos políticos, né, dessa prática, né, os efeitos possíveis políticos, né, porque se esse tipo de persuasão, né, se espalhar pelo âmbito, como Sócrates fala, né, isso seria bom para Atenas. Né, termina, a última frase é essa, né, ele vai dizer que se o persuadir, estará prestado um bom serviço também aos atenienses. Bem, de novo, né? Acho que aqui é um momento agridoce, que nem aquele momento agridoce do Tífon, né? Se o Tífon tivesse sido aberto a Sócrates, talvez o mundo seria outro e o Sócrates jamais seria condenado. E a mesma coisa aqui, né? Porque, assim, o Ânito é um dos acusadores do Sócrates, né? Então, a gente vê de relance, né? Nesse desejo melancólico, né? É que se o Ânito fosse disponível, talvez o Sócrates não seria condenado à morte. Né? Enfim, gente, então vamos ficar por aqui, né? Enfim, esse é um encontro que termina, né? O Meno ficou um pouco mais longo, não tão longo quanto eu achei que ficaria, né? Eu achei que ficaria umas 2 horas, assim, tanto de nota que eu tinha, mas ok, 1h20, acho que tá super razoável, né? Tá muito denso, mas eu acho que tá razoável. E a gente vai conversar, né? Enfim, a partir do diálogo, depois dessa aula, né? E só lembrando, né, que depois dessa do Meno, a gente vai ler o diálogo do banquete. E aí o que eu vou pedir para ler? Né? Enfim, é bastante coisa, mas assim, o banquete é tão gostoso, né? Enfim, eu vou botar o PDF dele, eu acho que eu não botei ainda, mas enfim, eu vou botar ele lá. Mas eu vou pedir para ler todos os discursos, até o do Agatão. Né? Então, assim, porque o banquete é dividido por discursos, né? Então tem o discurso do Fedro, do Pausanias, do Eristímaco, do Aristófanes, esse é o clássico, né? E tem o do Agatão, o do Sócrates e, por fim, tem o Alcibiades. Então, eu vou pedir para vocês lerem os 5 primeiros, né? É isso, né? Fedro, Pausanias, Eristímaco, Aristófanes e Agatão. E aí depois a gente deixa para o último encontro o Sócrates e Alcibiades, que de fato é o mais divertido, né? Enfim. Então, gente, acho que é isso. E até mais.